Fala galera, paz do Senhor Jesus. Esse é o Pod Jovem, o podcast dos Conectados Berea. Nós somos a juventude da ADB Bom Sucesso, mais especificamente na Congregação Berea. Nós estamos situados em Engenheiro Pedreira Japeri e você é o nosso ouvinte especial. E eu tenho certeza que o Senhor tem impactado a sua vida através desse podcast, desse projeto. E é uma honra ter você aqui, nosso ouvinte, em mais um episódio. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, você já deve ter lido aí no título, mas eu vou falar sobre as nossas redes, onde a gente pode ser localizado, ou melhor, onde vocês podem localizar a gente. No Instagram, @conectadosberea, e no Facebook, Conectados Berea. A gente também está nas plataformas de streaming, porque a gente é muito chique. Não é verdade? A gente está rindo aqui porque a gente estava numa conversa pré-gravação e a gente já está aqui se divertindo. E a nossa convidada de hoje é a Cassiane. Tudo bom, Cassiane? A paz do Senhor Oi, Jesus. gente, a paz. Boa tarde. Cassiane. Cassiane, como é que você tá, Cassiane? Fala pra gente aí. Bem, graças a Deus. Pedindo Veio direto do mansidão ao trabalho, né? Senhor. É. A gente, olha, a gente só marca o horário de gravação do podcast pós-trabalho da galera. A galera sempre bem cansada, mas o Senhor tá Graças a Deus, abençoando né? aí, ó. Graças a Deus, todo mundo trabalhando. E de verdade, né? A gente tem que olhar por essa ótica, né? Tá todo mundo trabalhando, então glória a Deus por isso. Mas eu marco com a galera, né, no horário que todo mundo pode, é o quê? O pós-trabalho, né? Porque o jovem da modernidade trabalha e trabalha muito, né? Meu Amém por Deus. isso. Amém. Cassiane, já que a gente começou falando de trabalho, fala aí, com o que você trabalha, como é que você está trabalhando atualmente, como é que tá a sua vida secularmente falando, como é que tá aí Tá um sua pouquinho carreira? corrida. Eu trabalho. Gente, eu trabalho como professora, sou professora de educação infantil. Tá corrido, mas tá bem, tá Mas tá bem. tudo bem. Graças a Deus. Professor, também sou professor, né, gente? Como professor, Feliz. a gente, meu Deus, é peleja, né? Às vezes é turma com 40, às vezes é turma com 50. Eu tenho uma turma que eu tenho nada mais, nada menos que 55 alunos. Ainda não cheguei nesse nível e tô feliz por não ter chegado. Não queira não, porque é peleja. Mas o Senhor dá graça, o Senhor abençoa, a Amém, gente amém. consegue dar aula, né? A voz cansa às vezes, mas... Cassiane, a gente tem falado ao longo dos episódios anteriores, na semana anterior a gente falou com o Thiago também sobre testemunhos, sobre trajetória, sobre caminhada com o Senhor. O Thiago trouxe experiências extraordinárias, falou do processo dele na caminhada com o Senhor. E eu queria saber de você algo que eu sempre começo com os nossos convidados aqui, falando sobre caminhada com o Senhor. Eu queria saber de você como que começou a sua caminhada com o Senhor. Nasceu num lar cristão, se converteu depois mais velha. Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Então, o meu lar, ele era meio a meio, né? Porque quando a minha mãe me teve muito nova, então ela estava ainda caminhando, ela era nova convertida, mas a minha avó não. Então, né, minha mãe era que buscava pela casa inteira. Uhum. Mas, assim, eu, Cassiane, desde que me entendo por gente, envolvida na obra do Senhor, graças a Deus. Nunca saí, não. E você também tem a sua irmã também, Isabela, né? Isso, Desde isso. criança também, Desde criada. criança, desde criança. Você tem mais irmãos? Eu tenho, mas por parte de pai, mas Aham. não tenho contato com a igreja, eles não. Ah, entendi. E aí, na sua trajetória, no início da sua caminhada, então você, desde quando se entende por gente, desde criancinha, É. na igreja. E conta pra gente aí como é que foi, quais são as suas primeiras lembranças na igreja, departamento infantil? Tinha muitas Então, crianças, tinha poucas as minhas crianças? primeiras lembranças, assim, em relação ao meu contato com Jesus não foi na igreja, foi na escola. Eu Meu Deus. tinha uma. Não posso dizer que ela era professora, ela era controladora de acesso, vamos botar Aham, assim. O nome dela era Marlene. Eu acredito que você deve conhecer, já conheceu ela, eu acho, ela falecida. aham. E a Marlene, ela. Toda vez que meu primo demorava para me buscar, a Marlene sentava comigo no portão da escola e ela falava: Cassiane, você vai ser uma bênção na obra do Senhor. Todas as vezes. Aham. Minha mãe já me levava para a igreja, mas começou o incentivo a partir da Marlene. Uhum. E depois disso eu fui, né, me envolvendo. Desde criancinha eu sou envolvida com as coisas da igreja, né? Com o ministério infantil, cantava, brincava, pulava, falava beça, né? Que eu Cassiane, não Cassiane sempre fala. falei muito. Então falava beça, mas a introdução mesmo começou com a Marlene.
Eu falo pra minha Legal. mãe, até hoje, a minha mãe também fala muito isso pra mim, que eu vou fazer 22 anos e a gente fala, a introdução da Cassiane na igreja começou quando a Cassiane tinha 5, 4 anos na escolinha Na por conta da escolinha. Marlene. Caramba, que maneiro, né? E no seu decorrer da caminhada com Cristo, né, na sua, no seu início, né, de contato com a igreja, você lembra, assim, desde pequenininha já de ouvir a voz do Senhor, ou isso veio acontecer depois? Você tem alguma experiência que você lembra de já ouvir a voz do Senhor, já entender quem era Deus? Então, desde mais novinha eu consegui entender por quê. Eu tive uma experiência quando eu era mais nova em que eu via muitas coisas, vulto, essas coisas mesmo na parede, Uhum. no chão, onde eu fixava o meu olhar, eu via. E a minha mãe, por às vezes, ela não ter esse entendimento que a gente hoje em dia tem, esse discernimento, a minha mãe ela achava que eu tava brincando, porque eu era daquela assembleia raiz, Aham. de o manto descer e o Ô, mistério. glória! É desse jeito. E a gente Então, gosta, né? e aí a minha mãe ela achava que eu estava querendo imitar aquilo que eu estava vendo na Entendi. igreja. Então, até ela entender, demorou um pouquinho. Então, eu tinha muito isso, né, de ver e tal. E aí, quando, o que eu acho que na terceira semana constante disso, de ficar vendo, foi algo que me marcou muito. E aí, meu padrasto, ele pegou e falou assim: não, vamos orar. Uhum. E aí eles começaram a levantar clamor pela minha vida, e a gente começou a orar, e foi essa batalha, começou a orar pra mim não ver mais, começou a orar, e aí a mãe falando, não, a Cassiane é sua, meu padrasto, mesma coisa, a Cassiane é sua, a Cassiane é sua, e ao decorrer do tempo eu fui parando de ver, eu não via Uhum. mais, e quando eu ficava com muito medo, algo de, nossa, eu tô com medo de ver e tal, eu falava, não, a poder é o nome do Senhor, e eu Uhum. não via mais, então eu não ouvia a voz do Senhor, mas eu entendia que ele estava comigo. Entendi que ele estava com você. Caramba, que experiência forte, né? Você a gente não sei se a gente pode dizer que era um dom que estava aflorando, mas era um campo espiritual aberto que você estava Era. tendo, né? Era visões de coisas do mundo sobrenatural. Isso é muito, às vezes é muito difícil lidar, principalmente para criança, né? Criança lidar com o mundo espiritual é algo muito difícil porque o mundo espiritual é, é É estranho, é forte. forte, É né? forte. A gente não tem. A gente, assim, agora na juventude, dependendo de como nós estamos levando a nossa vida, em cima do altar ou fora do altar, mediante como está o nosso relacionamento com Deus, a gente já não consegue lidar, porque a carga espiritual ela é muito forte. Às Uhum. vezes é gente que não tem dimensão de como é. E Aham. talvez se a gente tivesse, a gente brincaria até menos, às vezes. Verdade, Em verdade. relação a muitas coisas, porque o mundo espiritual ele é vasto e ele é forte demais. Verdade. Forte Você falou demais. algo que é muito sério, porque o mundo espiritual ele tá acontecendo. As batalhas espirituais não é um jargão, porque a gente, principalmente você falou que veio de uma assembleia raiz, eu também fui um tempo de uma Assembleia de Deus bem raiz também. E fala-se muito, não só nas assembleias raiz, mas fala-se muito nas igrejas evangélicas de um modo geral, que estamos em guerra, estamos em batalha, e de fato a gente está em guerra, a gente está em batalha, e as pessoas às vezes não têm a dimensão do que é isso, do que é o inimigo das nossas almas, tá tentando contra a nossa vida, porque é uma coisa que a gente ouvia muito o pastor Ronaldo falar aqui na igreja, que Deus não tem inimigo, porque Deus já venceu a guerra, né? Deus já é vitorioso, Deus não tem inimigo, mas nossas almas têm alguém que tem a gente como inimigo, né, que é o inimigo de nossas almas, ele está tentando a todo momento. Você falou sobre experiências, então eu ia deixar isso para depois, mas eu acho que você Não, tem algumas leve do jeito que experiências você quiser aí. levar. Então, você tem alguma experiência que você possa contar pra gente que te marcou? Alguma experiência, Nossa, tem muitas. seja ela terrena ou seja ela sobrenatural, que te marcou a sua caminhada no evangelho, marcou a sua história, e você fala: eu entendi agora quem é Deus, eu entendi o que que o Senhor quer. Tem alguma experiência que você possa compartilhar com os ouvintes? Então, tem algumas, mas assim, uma das primeiras, né, que me marcou muito foi quando eu tinha de 14 para 15 anos. E aí eu já estava numa guerra, né, entre o espírito, o que que eu faço, e não, de acordo com o que eu aprendi, isso aqui não é certo, isso aqui é errado, e né, daquele jeito. E aí uma vez eu estava muito angustiada, muito triste, olha só, 15 anos, gente, mas eu estava muito angustiada. Uhum. Meu momento de estar angustiada. E eu fui pra igreja, e a igreja era
estava numa dessas campanhas, sabe, da igreja, durante a semana inteira. E eu fui em Uhum. todos os dias, e nesse dia específico eu fui, sentei bem no cantinho. E toda vez, algo muito importante que eu queria até frisar, é que quando Satanás ele vê que você tá se empenhando na obra do Senhor, ele faz de tudo. Você pode ter a idade que for, mas ele faz de tudo para te distrair. Uhum. E tinha muitas coisas na minha cabeça de que eu não pertencia àquele meio cristão, onde o Senhor não ia me usar, o Senhor não ia ser comigo, onde eu acreditava mais nas mentiras de Satanás do que nas coisas que o Senhor realmente usava até as pessoas para falar o meu respeito. E eu ficava com isso, e essa era uma das guerras que eu tava, de não, eu não sou útil na casa do Senhor, eu não presto para estar na casa do Senhor. E imagine você com 15 para 16 anos, você com isso na sua cabeça, é um bombardeio. E eu não sirvo para estar na casa do Senhor. Eu tenho que sair, eu tenho que sair. E era algo que eu não queria, mas ao mesmo tempo era algo que era como se eu precisasse. Eu não Uhum. preciso sair da casa do Senhor, eu preciso sair da casa do Senhor. E aí eu comecei a orar em relação a isso. E aí, uma dessas campanhas eu fui. E olha só que abusada, gente, não foi nem ousadia, foi abuso mesmo, não façam isso. Eu virei pro Senhor e falei assim: olha só, Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu saio da igreja e eu não volto mais. E eu não volto mais porque eu não aceito. Tá no Ministério de Louvor, tá nas crianças, porque eu já era tiazinha das crianças, Aham. tá como tiazinha das crianças, tá fazendo porque eu sempre fui muito envolvida, e ficar ouvindo na minha cabeça que eu não sirvo para aquilo ali. Eu falei, não aceito. E aí eu falei, não, 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 não. O senhor vai falar comigo hoje, ou então eu saio. E aí passou o culto inteiro. E nada, 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 nada. Mas chegou no finalzinho da palavra, o preleitor começou a bater numa tecla de não é da sua forma, é do meu jeito. Uhum. Não é o que você acha, é o que eu anseio para tua vida. Porque assim, se a gente for realmente olhar pela nossa ótica carnal, as coisas que a gente quer, mediante as coisas que o Senhor quer pra gente, é Não é nada. nada, nada, isso aqui, não é nada. E quando ele começou a falar, ele começou a palestrar um hino que eu gosto muito, que é Jesus da Ariane. Uhum. E e quando chegou naquela parte, quero ser a canção. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, quero ser a canção que te faça sorrir, eu quero ser a canção que te faça. E aquilo ali ficou, e eu levantei a mão. Nisso que eu levantei a mão, ele literalmente, eu não vi ele descendo, mas ele desceu do altar, ele segurou na minha mão e ele começou a palestrar comigo. Ele começou a palestrar comigo. E ele falou algo que eu tenho certeza que todo crente tem medo. Ele falou: ai de ti se você sair. Pronto, aquela ali me estremeceu inteira. Meu E Deus. depois disso, nunca mais eu tive a audácia de falar: Senhor, se tu não falar comigo, eu saio. Eu posso ter Aprendeu a lição. murmurado, mas assim, isso nunca mais. Aprendeu a lição. Nunca mais. Eu Ai achei de mim, né? Não sou nem doida. É isso aí. Eu achei interessante que você falou do abuso, né? Às vezes a gente. Mas eu considero isso, graças a Deus, né? Glória a Deus que o Senhor tem misericórdia da nossa vida, porque a gente, às vezes, na nossa inocência, imaturidade, irracionalidade, a gente, às vezes, pede umas coisas ao Senhor, a gente quer impor umas coisas para Deus que não cabe, né? Umas Não, coisas cara. que não é nem pra gente fazer, mas Pior que a gente acha que a gente ainda tá certo. a gente às vezes acha que tô certo, né? Você falou algo muito importante, que é fazer o que Deus quer fazer. Você não estava quando a gente gravou o episódio com o Thiago, mas ele falou algo muito parecido. Porque ele falou sobre se colocar à disposição do Senhor para que Deus fizesse o que Deus quer E e isso é não o muito que a gente difícil, quer, né? né? Porque, assim, é, mesmo que a gente tenha tido, acredito que outras pessoas que vão vir aqui, os que já vieram, eles, né, eu ouvi muitos falando sobre as experiências que têm desde mais novos, mas é algo que a gente também tem experiências recentes que a gente olha e a gente vê que, por exemplo, a gente quer impor e falar assim, não, Senhor, se for desse jeito, eu deixo o Senhor fazer, entendeu? Eu Uhum. deixo, eu faço, eu adoro, mas se for daquele jeito ali, aquilo ali vai me custar muito. Só que a gente esquece que, ou a gente tenta se dar um de maluco, se fazer de doido, que a gente esquece que as coisas que o Senhor vai nos utilizar requer muito sacrifício, requer de Uhum. uma palavra que é pequena, mas ela é muito árdua, que é renúncia. Não adianta você falar assim, olha só, eu tô aqui, mas até aqui o Senhor pode fazer, tá? Daqui para lá, o Senhor deixa que eu faça do meu jeito
jeito, não é assim que funciona. Porque tudo aquilo que você vai fazer, que vai impactar a vida de outra pessoa, pode ter certeza. Não é porque você é o bom, não é porque Uhum. você é o tal. Não, é porque pela misericórdia do Senhor, ele age através de você, Aham. entendeu? Você é um canal. Então você vir e falar assim, ah, Senhor, é só até aqui, não vai rolar. Entendeu? Você realmente precisa fazer isso. Tá disposto a, Senhor, olha só, eu tô aqui. É bom você até ser sincero, ó, tô um caco, mas faça, Uhum. sabe? Eu tô aqui inteiro, faça conforme você quer fazer. Eu não quero dessa forma, eu não quero desse jeito. Esse jeito vai me doer, esse jeito vai ser muito sacrificoso pra mim. Mas se é a forma que o Senhor quer fazer, faça. É isso Uhum. às vezes que a gente não tem em mente, ou a gente tem em mente e a gente não quer permitir que o Senhor faça. Aham. Você falou algo muito importante, que é entender o que Deus quer e saber que a gente vai ter que renunciar. A gente vai ter que renunciar às nossas vontades, a gente vai ter que renunciar ao caminho que o mundo às vezes quer impor pra gente, às vezes a gente vai ter que renunciar os nossos desejos, a nossa carne, muita coisa, e isso é muito difícil. Eu falei com o Thiago no episódio anterior, e a gente já tem falado sobre isso, e não é só uma fala daqui do podcast, é uma conversa que eu tenho com os amigos informalmente, direto, a gente fala sobre isso, que a gente tem visto muitos jovens que querem o melhor dos dois mundos. Querem as bênçãos do Senhor, querem estar na casa do Senhor, mas também querem o melhor lá de fora, né? Que é, por exemplo, aí renunciam a algumas coisas e não tem uma renúncia completa. Ah, eu não roubo, não furto, não uso droga, mas se alcooliza. Ah, eu não faço isso, mas xinga palavrão. Eu não faço. Então, assim, as pessoas entregam algumas áreas pro Senhor e não entregam tudo. Assim, eu entendi não, né? Eu ouvi uma vez uma frase que me marcou muito, que era o seguinte: essas discussões bobas de pode, não pode, quer ou não quer, Deus Aham. faz, não faz, não sei o quê. E aí eu ouvi o seguinte: as pessoas, ao invés delas pegarem a Bíblia, que é o teu manual, ler e praticar, elas querem fazer o quê? Entender pouco de Deus, muito do homem e juntar as duas coisas. Vai dar zebra. Não Uhum. vai dar bom. Porque assim, não tem como você juntar o espiritual com o carnal. Não tem Uhum. como. Assim, você vai vendo. Se você for pegar a Bíblia e você for ver todas as pessoas que tiveram um chamado, ou até mesmo a gente, na nossa vida, a gente vai ver, é uma guerra constante entre a carne e o espírito. Uhum. Aquilo que a tua carne quer fazer, o teu espírito não quer fazer. E aquilo que o teu espírito quer fazer, a tua carne não quer fazer. Na consagração, nessa última que teve, e na primeira consagração nessa última não, na primeira Primeiro. consagração de abril. Aham. Foi uma preleitora lá na igreja, a Ione, e ela falou algo muito sério. Uhum. Gente, a oração não é para você guerrear. A oração já é a tua guerra. Uhum. Porque quantas pessoas não conseguem dobrar os joelhos para orar? Quantas pessoas não são vencidas, às vezes não estão com sono, não estão cansadas, mas às vezes acabam se vencendo pelo cansaço que de repente toma ela. Aham. Então a oração já é a tua guerra. Então, por si só, você já vê que há uma guerra constante entre a carne e o espírito, Uhum. entre o espírito e a carne. E se você for mediar e você for ver o que o teu espírito quer fazer, a tua carne não vai querer fazer, Aham. entendeu? Então é uma guerra constante. Isso é verdade. Você falou, no comecinho da nossa conversa que você é professora, e eu queria saber também algumas outras coisas. A gente está conversando sobre esse assunto, né, que fala sobre as nossas guerras, mas eu também queria que a gente falasse sobre a sua trajetória aqui na igreja também. E você está aqui na congregação há quanto tempo, mais ou menos, aqui na juventude? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Então é mais ou menos recente, não é tão recente, né? Trouxe uma precisão, né? 2 anos e 2 meses. 2 anos e Eu 2 fiquei meio meses. assim, eu lembrei. E atualmente você está trabalhando com o quê na Aqui na juventude, igreja, aqui na igreja? tô no louvor, tô como, depois da Sandrinha, uma das responsáveis do teatro. E todo o resto, né, gente? Se tu me botar na cantina, eu fico na cantina. Se me botar. Tô Trabalha, nos obreiros tá também. nos obreiros dos jovens, trabalha no MIB também. Então, eu tava afastada, mas vou voltar agora em junho de Muito novo. trabalho, né? Muita rotina para conciliar. Muita rotina para conciliar. Como que você chegou aqui na congregação? Como é que foi a sua vinda? Foi por convite? Você conheceu a igreja, a juventude, e resolveu vir ou Hum, veio e tá aí Não, com a gente? então, antes de eu passar para
pra Bereia, eu já visitava um pouco, porque minha prima era daqui, então eu sempre vinha com ela, culto, conectados, conexão, as coisas de jovem eu sempre estava aqui. Mas nunca passou pela minha cabeça passar pra cá. E aí, quando eu saí da minha antiga igreja, eu saí já disposta a não querer, o que eu falei, né? De eu nunca ter saído, mas quase, quase saí da Aham. igreja, que eu não tava querendo ir pra igreja nenhuma. E a minha irmã e a minha mãe gostaram muito da Bereia, muito. E eu falei assim, mas eu não quero. Eu falei, eu não Aham. quero, não vou. Só que a minha mãe, ela muito sabe, ela falava sempre comigo, ela falava, Cassiane, mas você já sabe que Deus tem algo tão lindo na sua vida, você vai abandonar isso por você não querer. Uhum. E eu falava muito isso lá em casa, porque é quando a gente não quer que a gente precisa. E eu falava, não, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí passou o primeiro mês, eu não vim. Passou o segundo mês, eu não vim, o terceiro. Eu fui começar a vir com a minha mãe, ela já estava aqui, no quinto ou no sexto mês dela vindo aqui na Berelli, e a Isabela. E aí eu comecei a vir, comecei a vir, comecei a vir. Mas me impactou quando teve o evangelismo da madrugada, que Uhum. foi quando todo mundo foi lá pra praça e a gente pendurou corações e entregou para pessoas e a gente foi vendo, aí botou o arroba, né, daqui do Conectados, Aham. e como Inclusive, foi... sigam a gente, os ouvintes que estão nos ouvindo. Sim, Os gente, ouvintes, né? siga. Se é ouvinte, tá ouvindo, né, gente? Eu fui redundante aqui. Pleonasmo aqui. E eles foram colocando e foi chegando muita gente falando, como vocês foram bênção para minha vida e tal. E eu não tinha Uhum. dimensão de que iria acontecer dessa forma, né? E eu achei muito lindo isso, porque eu amo evangelizar. Amo, amo. Adoro ter que chegar e falar: não, vamos lá, vamos falar de Jesus. Vamos Uhum. lá. É uma responsabilidade muito forte, mas eu gosto. Então eu acho muito bonito e aquilo ali me pegou. E aí eu ainda cheguei meio assim, meio sem graça, meio sem jeito. Mas foi ali que eu fui começando a sentir vontade de participar da Bereia. Aham. E aí, mesmo muito inquieta ainda por estar aqui, eu fui me envolvendo mais, fui participando dos jovens, antigamente quem eram os líderes era a Cintia e o Vitor, né? Uhum. Então a Cintia sempre me pegava, tipo assim, não, vai ter não sei o quê, vamos lá. E a Thaís também me adotou como filha dela, então foi um pacote mútuo, foi algo muito legal. E ao decorrer disso eu fui me envolvendo cada vez mais, e depois disso nunca mais parei. Que bênção. Você citou aí o Vitor e a Cíntia. Já convidei num episódio passado aí, se estiverem nos ouvindo, Vitor e Cíntia também estão convidados aí para contar um pouquinho como é que foi essa experiência de serem líderes de jovens aí durante 3 anos, eu acho, né? 3 anos. E você falou também da Thaís. Thaís também, Bismarck. Bismarck já veio no episódio, mas está precisando voltar aqui também pro Pod Jovem para contar aí mais experiências. Bismarck é um livro, né? Além de ser uma bíblia ambulante, né? Ele é um livro também de experiências para contar. Então, Bismarck também já está convocado aí para vir de novo aqui, nosso líder Bismarck. Você falou que você gosta de evangelizar. Nesse evangelismo que você veio, nesse evangelismo noturno, você não era então da Bereia. Não, não. Você então veio para a igreja através desse evangelismo, participando, Então, eu vinha já, que evangelizando. foi, já fazia parte daqueles mesezinhos que minha mãe tava vindo, então eu Aham, vinha. E aí falaram desse evangelismo. Acho que a Cíntia falou com a Larissa, né? E a Larissa falou que podia chamar e tal. Enfim, eu vim. Só que eu ainda não era dos conectados, não era. Eu aham. comecei a ser a partir desse dia. Que Que aí o legal. Gabriel, o da fotografia, ele pegou e falou assim: eu lembro que ele falou assim: você já é daqui? Qual é seu nome? Eu me apresentei, eu falei: não, não sou. Aí ele. Ah, já tá no evangelismo. É sim, já pode adicionar ela no grupo. E Então é aí isso. acabou que depois, realmente, quando a gente voltou, Aham. a Cíntia pegou meu número, me adicionou, eu passei sendo conectados nesse Tá dia. aí até hoje. E tô aí até hoje. Glória a Deus. Você tem alguma experiência que te marcou em relação a evangelismo? Seja o evangelismo que a gente chama de evangelismo formal, né? Que a gente sai na rua, entregar panfleto, ou seja um evangelismo de maneira indireta, né? Com a sua vida, ou na escola, ou no trabalho. Tem alguma experiência que você pode contar aí pra gente? Tive um que me emociona muito e me deixa muito feliz, que era de um amigo meu que ele não conseguia, assim, ele era da igreja desde criança, só que depois de um tempo ele parou, sabe? Ele não conseguia mais. E ele, a todo custo, ele sempre pecava, sempre errava.
E ele não conseguia voltar, porque as acusações que Satanás trazia na mente dele eram maiores, assim, Uhum. mediante aos olhos dele. Uhum. E sempre com essa acusação, sempre com essa acusação. E quem me conhece sabe que eu sou uma amiga meio não sei o quê, não sei o quê, assim, né? Eu não sou uma amiga muito, Enérgica. eu não sou uma amiga muito, tadinho, eu não sou muito assim. E a gente tinha a gente era um trio, né? Eu, ele e uma outra amiga nossa. E essa minha amiga, ela sempre falava: "Não, fulano, não é assim. Porque Deus, ele tá contigo". E eu sempre ouvia, sempre ouvia, sempre ouvia, sempre ouvia. E a gente ia acompanhando, a gente orava por esse amigo e tal. E eu falo que Deus foi muito comigo nesse dia, porque eu não lembro nem do que eu falei. E aí, um dia ele pegou e falou assim, foi se sentir vitimizado. E eu Aham. falei: "Olha só", eu só lembro que eu falei: olha só, você para com isso, porque Deus tá contigo, e que não sei o quê". E eu disparei a falar e eu nem lembro o que eu falei, Djan. Só que claro que não foi só nesse dia, a gente vinha em uma, rotina constante de oração pela vida dele, Uhum. e a gente sempre falava do Senhor pra ele. Só que nesse dia foi muito engraçado, porque eu realmente não lembro. Se botar ele sentado, ele vai te contar tudo que eu falei, mas Aham. eu não lembro de nada que eu falei pra ele. Eu só lembro do "olha só", que foi o que eu falei com mais intensidade. E aí, falei, e aí chegou no final, ele estava chorando, aí eu olhei pra ele: "Tá chorando por quê? Que eu não sei o quê", com o meu jeitão, né. E aí minha amiga: "Amiga, tu", eu: "Não sei o que que eu falei, eu não sei o que que eu falei". E aí depois ela veio e me falou um pouco, só que eu também não lembro agora, se você for me perguntar, eu não lembro. E a partir daquilo ali que eu falei, eu falo, foi muito Senhor mesmo, porque a partir daquilo ali que eu falei, ele se sentiu, eh eu não sei explicar, mas ele começou a se sentir mais motivado a buscar de novo. E Uhum. hoje em dia, ele é literalmente obreiro da casa do Senhor, e Caramba. ele prega, ele, assim, desenvolveu, sabe? Só que eu acho muito engraçado porque eu não lembro o que que eu disse. E eu fico, às vezes, tentando lembrar, mas eu não lembro. Mas Aham. pra mim foi algo muito emocionante porque era algo que ele falava assim: eu nunca vou voltar a ministrar. E ele, o chamado dele é na palavra, ele falava: "Eu nunca vou voltar a ministrar, eu nunca vou voltar a ser usado, eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir buscar de novo". E era uma Uhum. luta constante, constante, constante. E a gente olhava assim, realmente, até a gente chegou a acreditar que talvez ele realmente não fosse conseguir, sabe? E ver ele hoje em dia, a gente fala, né, que eu falo pra ele assim: "Ai, preciso de um conselho". Aí ele fala: "Ai, não, não quero te dar conselho, não. Que você me deu um conselho, agora eu vou ficar te aconselhando, não quero". Mas, assim, é algo muito importante, porque aquilo ali, como é importante, às vezes, a gente estar realmente na obra do Senhor em prontidão. Porque aquilo ali que eu falei, eu não lembro do que eu falei. Não lembro, o que foi que eu falei que impactou a vida dele. Mas Uhum. algo que saiu da minha boca impactou a vida dele ao ponto dele querer ter transformação. E aí eu falei Uhum. que o Senhor é importante, porque naquela mesma época eu estava buscando por transformação. Então, assim, realmente é muito real. Deus vai fazer através de você, mas antes ele vai fazer em você. Caramba, que forte. Que forte. Porque isso que você falou é algo que realmente a gente precisa estar pronto, estar disponível e entender que a gente é jovem que está impactando na vida de outros jovens. Óbvio que eu como professor lido com, eu fiz as contas outro dia, eu acho que eu tenho quase 400 alunos. E a Ô Senhor, maioria, derrama meu muita Deus, me mansidão no abençoa, teu Senhor, me dá filho. Glória a mansidão. Jesus. Já tô ficando já calvo. Não, vai não, em nome de Jesus, vai dar tudo E certo. desses quase 400 alunos, eu tenho alunos que têm 15, eu tenho alunos que têm quase 30, mas a maioria deles são adolescentes. Galera que tem 15, 16, 17, alguns quase fazendo 18 anos. E eu sei que eu tenho uma responsabilidade de impacto em relação a essas vidas, principalmente não pelo exemplo de ser professor, não somente por isso, mas o impacto de ser alguém que está ali para ajudá-los. E eu recebo muitas mensagens, não só mensagens, mas às vezes pessoalmente eles me falam coisas muito positivas sobre o quanto eu ajudei eles de alguma forma. Às vezes eles falam assim: "Poxa, eu aprendi muita química", e glória a Deus por isso, eu fico muito feliz quando eles falam que aprenderam química, é uma realização isso para mim. Mas quando eles falam assim: "Poxa, professor, quando você me abraçou e falou coisas boas pra mim, aquilo mudou minha vida". Alunos, às vezes, que não são cristãos, mas falam assim: "Poxa, professor, eu sei que o senhor é cristão", porque eu não costumo falar sobre isso em sala. Eu entendo que existe lugar para. Eu sei que o Senhor faz da forma que ele quiser, e se eu tiver que falar, eu vou falar, não tenho esse medo, apesar da gente estar num país laico, etc. Mas eu entendo que a gente tem que fazer o que o Senhor manda, né?
mas é algo da minha prática, eu não tenho o costume de falar sobre coisas religiosas ou coisas cristãs em aula, porque de fato não é esse o objetivo dali da sala de aula, porque a gente está ali para ensinar a matéria e tal. Mas muitos alunos falam comigo, poxa, professor, eu identifico que o senhor é cristão, eu sei que o senhor é cristão, a forma como você se porta, como você se comporta. E o retorno que a gente tem é tão maravilhoso e gera um medo, mas é algo muito bom, porque a gente tem uma responsabilidade com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, de uma certa forma, de impactar a vida dessas pessoas positivamente, de levar o peso que a gente tem de responsabilidade de levar a palavra de Deus através da nossa vida é tão grande, mas é muito bom quando a gente tem esse retorno positivo de ver que uma pessoa foi transformada. Eu recebi recentemente algumas mensagens de alunos que passaram, né, na universidade, estão realizando o sonho deles agora, e falarem que algumas coisas que eu falei em sala acalmaram o coração deles, que estavam desenvolvendo ansiedade, estavam pensando em desistir, coisas que eu falei fora da área da química e aquilo impactou na vida deles. Então é algo que deixa a gente com um certo peso de responsabilidade, né? Eu acho que essa questão do peso da responsabilidade é porque a gente acaba entendendo a referência. Não assim, não porque a gente quer, nossa, eu quero ser referência. Não, mas porque, consequentemente, você acaba sendo. Uhum, Como eu falei, eu sou professora de educação infantil. Eu e meus alunos se espelham. Eu tenho alunos que eles não são cristãos, tenho alunos que eles são de outras religiões, mas quando chega na sala, titia, papai do céu gosta de tal coisa? Titia, papai do céu. E assim, você tem. Uma vez eu ouvi uma palavra que ela falava sobre isso. Ela falava: não é que você vai fazer engolir a Bíblia. Ah, você vai engolir a Bíblia. Não. Mas se você tá vendo que você tá tendo uma abertura, por que não plantar? uhum, Sabe? E então, assim, é sobre isso. Você foi plantando. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente plantar e a gente ver realmente, igual você falou, o aham, retorno. De entender que você conseguiu fazer o seu papel, sabe? Porque, uhum. igual você falou, muita gente foi desistindo. E querendo desistir, e através daquilo que eu falei, foi mudando de ideia. Foi porque você acabou se tornando uma referência. Mas você não se tornou uma referência porque era aquilo que volta no início, que a gente estava conversando. Não era porque você é o bom, é porque o Senhor habita em você. Verdade, E através disso, ele conseguia, através de você, ajudar essas pessoas. Eu acho isso muito verdade, lindo. Eu acho isso é muito lindo. verdade. Eu fico impactado, e é um negócio que eu falei com o Thiago e falo com os jovens no geral. Falei com o Thiago no episódio anterior sobre a bagagem que nós jovens temos, né? A gente não fica falando disso o tempo inteiro, mas é algo importante da gente frisar que jovem tem bagagem no evangelho, na caminhada. Tem muitas pessoas que acreditam que só quem está 40, 50 anos no evangelho são pessoas que têm propriedade para falar de Deus, e a gente vê cada dia mais, e o Pod Jovem está sendo mais uma ferramenta para mostrar que jovem também tem muita propriedade para falar do Senhor, também tem contato, tem intimidade, porque o Senhor não avalia tempo, o Senhor avalia profundidade de intimidade do que a Exatamente. gente tem com ele. Então a pessoa às vezes pode ter 50 anos de caminhada, mas de repente uma caminhada superficial, uma caminhada rasa. E às vezes a pessoa que tem 1 ano, 2 anos de evangelho é a pessoa que se aprofundou tanto no Senhor, e o Senhor vai criando uma intimidade, né? Então eu sei que isso é meio polêmico da gente tratar desse assunto, né? Mas a gente precisa cada dia mais conscientizar a juventude de que a gente tem um papel importante no meio de outros jovens, né? O Thiago falou também no episódio anterior sobre esse contato com os jovens e quanto os jovens vão influenciando outros jovens, e do que a gente também tem de peso de responsabilidade de agir corretamente, de dar o nosso testemunho, de ser pessoas que andam em retidão para alcançar mais vidas, né? E, de uma certa forma, o que é isso? É o evangelismo. A gente está evangelizando outras pessoas através da nossa própria vida, E assim, é né? como você falou sobre a questão de. É algo muito engraçado, porque eu já passei muito sobre isso. Tipo, não das pessoas falarem pra mim, mas eu pensar sobre. Não, fulano tem não sei quantos anos na igreja e cheio de experiência, eu vou falar o quê, eu não sei o quê e tal.
E aí, se a gente for parar para ver a Bíblia é muito contraditória, né? E ela vem trazendo essa contradição pra gente. Ela não é contraditória ela, mas ela vem tirando tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente Aham. acha, tudo que a gente. Ela confronta a E gente, né? sim, e se fosse assim, então quem seria então a questão de, oh meu Deus, de Ofni, Finéias e Samuel? Poxa, eles eram já, ó, já estavam, sabe? E Samuel é um menino ainda. Mas se você Uhum. fosse olhar a questão de exemplos, de vivência, você via que Ofni e Finéias, eles estavam totalmente corrompidos, eles estavam totalmente errados. E assim, sabia as coisas que o Senhor poderiam fazer. E mesmo assim, e vem Samuel trazendo e dando, assim, se você for ver dessa forma que a gente está falando, de não, eu sou novo demais. Uhum. Samuel vinha dando um banho em questão de atitude, Sim. pensamentos e comportamentos, sabe? Então, assim, não que é questão que a gente tem que dar banho em ninguém, gente, pelo amor de Deus, não pense por esse lado. Mas não se retenha, sabe? Às Uhum. vezes eu vejo muitos jovens se retendo sobre aquilo que o Senhor falou. Se Deus falou, faça. Se Deus mandou fazer, faça. Eu acho que foi a Radassa que falou isso em um dos episódios. Se Deus não fique limitado a alguém, se Deus te separou e te mostrou que é aquilo ali, vai lá e Vai lá e faça, faz. sabe? Deus está te utilizando, às vezes, da forma que Deus abriu a sua mente para algo, Ele está querendo que você alerte outras pessoas. E isso é quem é mais novo, quem é da mesma idade que você, quem é mais velho. Ele quer que você fale, sabe? Vá lá e faça, esteja em prontidão para fazer. Uhum. Isso que você falou é algo muito interessante porque o Senhor tem algo muito específico para cada um de nós. E ter esse entendimento de que a gente precisa ir lá e fazer, ir lá e realizar aquilo que o Senhor manda, dá um certo medo, é óbvio, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, a gente tem medo, tem os sentimentos ali que se misturam. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, eu acho que é algo tão especial pra gente, quando você tem liberdade de ser o que Deus te chamou para ser. Sim, É algo muito. Quando eu falo isso porque durante muitos anos ministrando louvor, eu trabalho com o Ministério de Louvor já tem um tempo, e eu friso essa questão do tempo não é para me engrandecer nada disso, mas é para traçar uma linha do tempo e demarcar nessa linha do tempo onde que o Senhor começou a me moldar. E eu comecei a entender depois de muito tempo que eu precisava fazer o que ele estava me mandando fazer. E hoje, quando o Senhor me manda, fala para a igreja isso, eu falo. Quando o Senhor fala, não fala nada, eu não falo. Quando o Senhor fala comigo, é, profetiza sobre a igreja tal coisa, fala para a igreja tal coisa. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é uma certa ousadia. Não deixa de ser. Mas é fazer o que Deus manda a gente fazer. Você estava falando de um negócio muito importante sobre fazer e cumprir o que Deus manda, e eu ouvi ao longo dessa trajetória, né, ao longo dessa caminhada, em contato com jovens, não só daqui, mas de várias igrejas, a gente ouve muito isso, que muitas pessoas têm os ideais, têm aqueles planos que traçaram para a vida, de casar, de ter uma casa, de ter um carro, de ter várias coisas, de ter um ministério também, de estar dentro da igreja executando alguma coisa, mas só vão fazer depois de alguma coisa. É sempre assim, depois disso, aí sim eu vou fazer. Ó, depois que eu casar, aí eu vou me consertar. Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou trabalhar na obra. Depois que eu conseguir meu trabalho, aí sim eu vou atuar na obra. E não é assim que o Senhor quer. e sabe o que eu acho engraçado? É que eu falo muito isso com a minha mãe, eu converso muito com a minha mãe, com as minhas amigas também. É que a gente tem tentado parecer ao invés de ser. Uhum. Porque quando a gente está literalmente ligado assim no Senhor, igual você falou, ah, mas eu vou fazer depois. Não, mas eu vou fazer quando? Não, mas às vezes Deus não quer isso de você. Tem um filme que eu não sei o nome dele, mas eu, assim, toda vez que passa um trechinho dele no Instagram em algum lugar, eu fico apaixonado por ele. Aham. E é de uma menina, ela tá falando com um rapaz, e ela fala sobre isso. Ela fala, ah, porque eu não sei fazer tal coisa, eu não sei amar, eu não sei dedicar o meu tempo a isso, eu não sei. E ela, ah, mas depois talvez disso eu vá conseguir, depois talvez. E ele fala assim: não, talvez Deus esteja te mostrando aquilo que você, assim,
com o seu braço, aquilo que você não esteja conseguindo fazer, porque ele quer que você saia dessa posição do eu não consigo para ser aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo Uhum. que o Senhor tem para mim. Porque assim, a gente viver com base naquilo que a gente quer é muito mais difícil, porque a gente sempre vai estar visando isso. Não, mas eu não posso, mas eu não consigo. E realmente, a gente não pode, a gente não consegue. Mas Uhum. quando a gente acredita na capacitação que o Senhor libera na nossa vida, a gente consegue enxergar potência, a gente consegue enxergar capacidade, porque a gente vê que não é a gente, é além, sabe? É muito Uhum. além, é muito É além. verdade. Eu falei disso do depois, ou criar essas condicionais para Deus, né? Condiciona a execução. Porque eu já ouvi muito de várias pessoas conhecidas minhas. Ah, eu quando tiver um carro, eu vou todo dia para os cultos. E a gente sabe que não vai fazer. Porque se a pessoa já não vai agora, quando tiver, vai aproveitar outras coisas. Pode ser até que faça, né? Pra gente não ser também injusto com essas promessas. Mas às vezes as pessoas condicionam muito. Ah, Senhor, quando eu tiver isso, quando o Senhor fizer, aí eu vou fazer. Vai colocando sempre essas condições para Deus e de E repente acaba sendo Deus uma quer que barganha, você. né? É uma barganha. E aí Porque Deus às você vezes só quer que a faz gente. se Deus. Ah, eu só faço se. Não, não é assim que funciona. Eu tenho o hábito de conversar também muito com a minha mãe. Eu falo muito isso, gente. Eu tenho muito hábito de Uhum, conversar com a minha mãe sobre relacionamento. Quando eu tiver um namorado, que eu não tenho, gente, vamos orando pela minha vida em nome de Jesus. Mas quando eu tiver um namorado, o meu relacionamento é. O meu relacionamento com ele vai ser constante. É de todos os dias conversando, é de todos os dias falando, é de todos os dias sabendo, cuidando, zelando por aquilo ali. uhum, Não tem como eu pegar e falar assim, ah, Senhor, quando? Quando eu for, quando. Não, não é assim que funciona. E uhum, isso mostra muito mais sobre mim do que sobre Deus. Mostra que eu não tenho um relacionamento com Ele. Porque às vezes Deus tá doidinho pra ter um relacionamento comigo. Todo dia, se duvidar, ele tá batendo lá na porta. Cassiane, vambora. Vai lá, dobra o joelho pra aham, orar. Vamos ler a Bíblia. Vamos. Mas como que a Cassiane tá em relação a isso? Sabe? Porque se eu viro pro Senhor e falo, não, Senhor, eu só vou ir pra igreja quando eu tiver um casamento. Eu só vou ir pra igreja quando eu aprender instrumento tal. Eu só vou fazer não sei o que quando eu estiver no ápice da oratória. Eu só vou. aham, Eu vou estar querendo dizer o que pro senhor? Senhor, olha só. O que eu tenho pra ver com o senhor agora não é nada, tá? Quando eu tiver algo mais lá em cima, eu faço. aham. E isso você tá sendo sincero com o senhor? Não. Teu relacionamento não tá sendo sincero. Teu relacionamento tá sendo baseado naquilo que você ganha, naquilo que você recebe, naquilo que você pode ter. E o relacionamento com Deus não é sobre isso. Uhum. Não é, sabe? O relacionamento com Deus é muito mais sobre você dar do que você receber. Ah, Cassiano, quer Isso. dizer então que quando eu estiver fazendo as coisas do Senhor, eu vou estar lascado? Claro que não, talvez sim, porque às vezes você passa pelo. Porque Passa no tem, porque processo, às né? vezes o Senhor ele vai tratar você no teu processo e depois te utilizar. Mas tem pessoa, filha, que é uma guerra ferrenha, que ele utiliza você para outra pessoa. Às Uhum. vezes eu tenho umas amigas que falam sobre isso. Ah, mas eu tô passando pelo vento. Depois que eu passar pelo vento, eu permito que o Senhor me utilize. Mas já parou pra pensar que é através do vento que Deus vai querer te utilizar? É. Sabe? Então, assim, não é você. O relacionamento com Deus é muito mais sobre dar do que você receber. É muito mais Amém. sobre você, Senhor, eu tô te entregando, tá? Não tô falando que você tem que entregar tudo na sua vida, mas se for necessário, entregue, sabe? Entregue. Porque o que que adianta, Dijan, você ter várias coisas na sua vida e você ficar segurando, retendo, e a gente fala, e eu falo isso até em relação de adoração, não é só bens materiais, em relação de adoração também. E eu falo Uhum. porque eu fiz muito isso. Reter adoração. Não, vou reter, vou reter, vou reter, vou reter. O que que tu ganha com isso? Porque assim, eu não ganhei nada. Durante o tempo que eu fiz isso, eu não ganhei nada. Agora, quando eu faço, quer saber? Eu vou gritar. É pra gritar? Eu vou gritar. É pra pular? Eu vou pular. Minha filha, se tu tem o mistério também da marcha, o meu não é. Mas é da marcha, vai marchando. Vai Vai, marchando. é pra rodar, vai rodando. Mas não retenha. Se você retém Uhum. aquilo que o Senhor tá derramando na sua vida, o que que tu vai fazer em prol disso? Se você não consegue entregar, como que você vai receber mais? Não Uhum. tem como. Porque você vai receber, vai receber, vai receber. E aí, como que vai ser? Verdade. Eu tava conversando com a Radassa no outro dia sobre eclésia. Que a gente tem a mania de falar, não, Senhor, enche-me, enche-me, enche-me. Pra quê? Pra transbordar? Pra quê? Estourar? Porque tu vai encher, encher, encher. Até quando? Porque você quer o quê? Você pede pro Senhor te encher pra você fazer o quê? Passar. Pra Aham. você poder fazer o quê? Evangelizar. Pra você poder fazer o quê? Transformar. Pra você ser um canal pra outra pessoa. Se você pede, Senhor, me dá,
me dá, me dá, me dá, me dá, mas você não consegue entregar, você vai ficar cheio daquilo que você tá pedindo. É, Você tá entendendo? E aí, você vai exatamente. fazer o que com isso? Vai s- Senhor, me dá, eu tô lendo essa palavra, me dá um discernimento, me dá um discernimento, me dá. Tá, Deus te dá. Olha, isso. Aí a pessoa Renúncia, guarda pra ela. palavra. Aí você fala, tá bom, Senhor, obrigada. Uhum, E aí, e os outros jovens, e as outras pessoas que estão precisando ouvir sobre aquilo ali? Você tá entendendo? Ah, Senhor, me dá a potencialização de uma oração. Eu quero ser da oração, quero ser da oração. Quando o Senhor te dá, ah, Senhor, abençoa minha vida. Amém. Não, tu não pediu. Filha, vai orando pro papagaio, periquito, elefante, ora pelo zoológico inteiro. Mas ore. uhum, Ore. Se você pediu aquilo ao Senhor e Ele derramou na sua vida, cara, usufrua daquilo que Ele tá te dando. uhum, Não fica contendo. E o que eu mais vejo é gente contendo. E eu fiz muito isso. E aham. assim, um dor tapa na minha cara, gente, agora. Porque eu lembro disso e eu falo, cara, que burrice. Acaba sendo burrice. Porque você pede tanto ao Senhor e fala, tá bom, é aqui que eu vou ficar. Uhum. Não, vai pra fora, sabe? Faça a transformação. Se Deus está te chamando pra você pregar, pregue. Se Deus está te chamando pra você louvar, louve. Se Deus está te chamando pra você dobrar o teu joelho e orar, ore. Mas faça, sabe? Não retenha, faça. Uhum. Prefira entregar do que você receber. Faça. Amém. Meu Deus, que, que forte. Aleluia. É, você, Cassiane, foi uma das pessoas que mandou um testemunho. Inclusive, você que está nos ouvindo, se tiver algum testemunho para contar, por mensagem de texto, né? Se tiver algum testemunho que puder escrever para a gente vai tirar sempre aí umas oportunidades para ler alguns testemunhos, né? Alguns relatos aí. Então, quem tiver algum relato, algum testemunho de avivamento, algum testemunho que impactou a sua vida, manda para a gente lá na nossa DM do Instagram, @conectadosberea. A Cassiane foi uma das pessoas que mandou um testemunho falando sobre uma pregação. Nós sabemos que você, então, prega, ministra louvor, Não, não é assim, gente. é Não é professora assim das também. crianças, é obreira, trabalha em várias áreas, é multitarefas. E como que você se descobriu nos ministérios? Você atua em vários ministérios, mas como que você se descobriu nos ministérios? Uma das crianças foi porque precisava. Porque foi na minha No antiga meio da igreja, foi necessidade, porque né? precisava. E aí viam que eu gostava e, Cassiane, olha, é isso, nós precisamos que você ajude, se você puder. E eu também não era muito de negar as Uhum, coisas, né? Eu falava, tá bom. E foi indo, eu fui gostando. E aí aqui no MIB também, a tia Su me chamou, a gente conversou. E eu fui vendo que era uma coisa que eu gostava, então eu só continuei. Do louvor e da palavra foram mais difícil para mim, porque tem gente que gosta, né, quando o Senhor entrega, eu não queria. Do louvor eu até gostava, mas da palavra eu não queria. Da palavra foi uma briga feia com o Senhor. Porque o do louvor, a gente começa no grupo de adolescente, né? Tinha um grupo aham, de adolescente, fulano. E eu não canto, a gente dá uma adorada, né? A gente adora. Agora, cantar essas coisas, de melisma, essas coisas, não sei não. Mas assim, foi começando assim, Cassiane. Foi começando, na verdade, comigo, foi na consagração. Vamos ouvir a adolescente Cassiane. E só tinha a senhora, então, a adolescente que estava lá, vamos ouvir a Cassiane. E aí eu fui indo para consagração, e o senhor foi palestrando no coração de quem dirigia, no meu que estava lá, e foi assim. E o da palavra foi uma briga mesmo. Foi uma briga uhum. onde foi me entregue, eu falei, não quero. Meu Não Deus. quero. Até parar de ler a Bíblia eu parei durante alguns meses. Meu Eu Deus. falei, Que não quero, rebeldia. não quero. E vieram falar, Cassiane, não é assim. Eu falei, mas eu não quero. Não quero. Mas era por conta daquilo que a gente estava falando, sobre a questão do medo que a gente sente, Aham. por a gente saber que é algo. Assim, eu falar de mim é fácil. Porque eu sou a Cassiane, eu gosto disso, gosto daquilo e tal. Agora, você falar de Jesus é bom, mas é árduo, não é É fácil, difícil, assim, né? sabe? Porque quando você fala algo e você envolve a pessoa de Jesus, você tem que entender que você tem que viver aquilo ali também. Aham. Entendeu? Então, assim, você vai falar sobre perdão, viva o perdão também. Aham. Sabe? Não é só você falar e você não viver. Então eu falava, não quero, não quero, não quero, não quero. E eu também era nova, né? A gente não tinha Não, esse e isso tudo, discernimento, isso essas tudo coisas todas. somado também com os ataques na mente que Sim, nessa sim, fase, sim. eu falei, né, que eu dou aula para muitos adolescentes, também já trabalhei com adolescente
Na minha antiga igreja, e aqui na Bereia, trabalhei já há alguns anos também com adolescentes. Eu acho que é uma das fases mais difíceis. Fase da juventude não é tão fácil também não, mas algumas coisas já vão se estabelecendo, maturidade vem vindo, e isso ajuda bastante, mas a fase da adolescência, essa transição para a juventude é algo muito difícil. A mente é muito atacada. E eu É. falo porque na minha transição também para a juventude, a mente também deu uma turbada ali, mas você vê que a galera cada vez mais, né, sofre muito ataque na mente e é o inimigo das nossas almas tentando ali, fazendo a gente desistir, parar, se sentir insuficiente, incapaz, que a gente não pode, que a gente não deve fazer aquilo na casa do Senhor, mas a pressão da sociedade, porque a gente tem que estudar, já tem que começar a pensar em emprego, já tem que começar a pensar em um monte de coisa, e constituir família, e adquirir os bens, adquirir casa, um monte de coisa. E ficar milionário até os 30. Ficar milionário aos 30, a gente, quando chega aos 30, a gente vê que não era nada daquilo. E como é difícil, né, a gente aceitar Muito, e entender o que muito. Deus quer pra gente, Mas né? foi bem complicado, porque eu entrei em situações de rebeldia mesmo, de Meu não Deus. quero, não quero, não Então o Senhor quero, não teve quero, mis... não quero. então o Senhor teve E misericórdia da sua vida. que muito, muito. E eu falar, não quero, não quero. Isso afetou até a minha parte do louvor, você acredita? Porque eu sempre gostei muito de louvar. Só que eu falava, só que olha, gente, é só Jesus na minha vida. Eu falava assim, eu não quero a palavra. Eu já tenho um louvor, pra que eu vou ir pra palavra? Meu Deus. E aí isso começou a afetar o louvor. Eu comecei a não conseguir mais cantar. E isso foi até um período onde eu já tava na Bereia. Eu não conseguia mais cantar, por exemplo. Eu poderia ficar a semana toda bem. Chegava no dia do ministrar, minha voz ficava tipo assim, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Assim. Aham. E isso foi um ano, assim. Quase 2 anos, assim. E eu falando, não, 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 não. Até eu literalmente. Eu precisei falar assim, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Eu já sabia, olha só, a gente tamo de Aham. doido, né? Eu falei, o que que o Senhor quer de mim? E aí, Deus me revelou no congresso da juventude, No recente. Congresso da No Juventude. congresso da juventude. Que aí, eu falei assim, o que que o Senhor quer de mim? Mas ainda não querendo a palavra, né? Uhum. E aí, eu peguei e recebi um convite de ir pra uma festa no sábado do congresso. E aí, eu falei assim, cara, eu já vou estar na sexta. Vou estar no domingo? Não tem nada a ver, eu não tá no sábado. Só que É. aquilo ali, automaticamente eu falei, aquilo ali me veio um negócio tão forte na alma. Eu falei assim, tá amarrado com esse Senhor Jesus tem poder. Como assim? Tá num congresso que é pra tu receber, pra você adorar. Você tá falando que. Aí entra a parte que eu comecei a entender. É mais sobre dar do que você receber. E aí eu falei, você vai lá dar a sua adoração e você quer dar meio termo? Não, se é 3 dias, você vai dar os 3 dias. E eu falei assim, Senhor, não vou ir pra festa. Mas eu quero muito, eu quero muito. E dessa vez não foi com abuso, gente, foi com misericórdia, foi quase chorando. Eu falei, Senhor, mas eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Porque eu tava chegando numa situação onde, assim, foi um processo grande. Não foi assim, de repente, tô no louvor, depois não quero, depois vou. Não. Uhum. Foi, Senhor, não quero, não quero, não quero. Eu tenho um louvor, tenho um louvor. E isso começou a afetar o ponto de me fazer ficar mal, de eu não conseguir louvar, não conseguir adorar, eu não conseguia vir para a igreja e adorar. E eu falei assim, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Uhum. Eu preciso saber. Porque se eu não começar a identificar agora, eu vou viver. Isso vai virar minha rotina. Eu vou viver nisso. Vou estar adorando de vez em quando eu não vou estar adorando, e aí Satanás vai vir, vai atacar minha mente, eu vou acreditar nas mentiras de Satanás. Eu falei, eu não quero isso. Eu não fui chamada para isso. Eu tenho a plena certeza, eu não fui chamada para isso. O Senhor não colocou uma Marlene na minha vida aos 6 anos de idade para falar que eu ia ser alguém na casa do Senhor, para mim estar passando por isso agora. Eu falei, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Uhum. E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. E fiquei um ano assim. Um ano assim. E aí, no congresso, exatamente no sábado, no dia que eu não iria vir, o Senhor utilizou o Andrei, um jovem que foi daqui Uhum. do Conectados. E o Andrei, ele foi muito assim. Ele foi comigo o que eu sou com os outros. Olha, é isso, ó. Pá, 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 e acabou. Foi muito direto. 2 tapão. Assim, treta. Não, foi dor, não, foi treta pra logo de uma vez. E ele falava, posso falar? Da forma que ele falou? Pode. Ele falou assim, Cassiane, olha só. Eu não quero muita ladainha, não. Chamou a pessoa, né, que era pra estar ali, ó, pra ser testemunha do que eu tô falando. E falou, ó,
eu via você assim, assim, assim. Eu vi o Senhor fazendo tal coisa na sua vida. Eu via você. E assim, não era. E ele falava, ele foi muito claro, que eu sempre falava, Senhor, eu não quero. Se o Senhor me chamar, tá em cima de altar para poder me amostrar, para poder estar. Nada disso. Eu quero realmente, se for pro Senhor me chamar, e eu realmente for. Para a palavra, algo do tipo, eu quero ser para fazer a diferença. E ele falou exatamente isso. Ele falou: você não vai estar viajando em avião, não, você não vai estar fazendo nada disso. Mas o teu chamado é na palavra. Eu via você falando a palavra assim para pessoas tal, e em congressos assim, para pessoas assim, e pessoas feridas. E era exatamente o que eu estava passando naquele momento. E eu falei assim, Senhor, então... aí eu ainda me dei de desentendido e falei, então é na palavra mesmo? E aí depois disso começou a vir muita gente, assim, muita gente mesmo, Cassiane. Olha só, Deus mandou falar com você, isso. Tudo em volta da palavra, tudo em volta da palavra. Até que chegou um ponto onde eu falei assim, Senhor, não tem mais como eu negar. É a palavra. Mas isso foi tipo assim, quase 3 anos, 4 anos, eu não quero. Não quero. Me retendo daquilo que o Senhor já tinha derramado na minha Meu vida. Deus. E eu me retendo. Meu Deus. Foi bem Então complicado. foi uma peleja. A questão da Tinha uma palavra foi. Cassiane que meu Deus, afrontosa. Afrontei. E hoje em dia eu falo, Senhor, eu era doidona. Que conte, quem faz isso, gente? Eu falei, Senhor, muito obrigado, me perdoa, tá? Até hoje eu peço perdão, mas eu me Meu perdoa. Deus. Muito obrigado pela misericórdia, porque foi É tempo. isso que eu queria te perguntar agora. Como está, então, a Cassiane agora? Muito diferente. Glória Muito a diferente. Deus. Porque às vezes a gente. Eu sou muito brincalhona, né? Brinco o tempo todo e tal, mais agitada toda a vida. Mas. Em relação a você tá falando o quê? Em relação à palavra Não, em mesmo? relação assim, como é que tá agora seu entendimento dessas coisas, tá mais? Como é que tá a Cassiane agora, Depois disso espiritualmente falando tudo, isso? Como é que tá a Cassiane agora? nossa, muito mais disposta a mergulhar, sabe? Glória a Deus. Porque, assim, eu realmente entendi aquilo que eu tava falando. Não adianta eu só pedir e reter pra mim. E depois de ter passado isso tudo, poxa, eu literalmente parei de ministrar. E aí eu ficava naquela coisa, eu fico no louvor, não fico. Tadinho, o Djan sofreu comigo em É, relação a né? isso. Fico no É, louvor, né? não fico. Djan, não quero. Mas você vai, mas eu não sei se eu vou. E assim, era realmente uma confusão muito, muito grande. E hoje em dia eu falo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor, na palavra do Senhor, Djan tá falando que a palavra do Senhor, ela vive, ela é eficaz. E ela vai na divisão da alma. Cara, nada faz isso. Nada. A gente, os médicos não sabem onde é a divisão da alma, sabe? Então, assim, nada consegue fazer o que a palavra consegue fazer com a gente. E, assim, a partir do momento que você. Eu precisei passar por tudo isso. Gente, não faça isso, sabe? Se você puder, Senhor, pediu, o Senhor revelou, acata aquilo ali. Entendeu? Não fica contendendo, não, só recebe. Mas, assim, eu precisei passar por aquilo tudo. E eu passei, e depois que eu passei, eu falei, Senhor. Eu só quero agora uma coisa: mais de ti, menos de mim. Glória a Nada da Deus. opinião da Cassiane, do que a Cassiane acha, do que a Cassiane quer. E a partir daquilo ali, eu fui lendo mais a palavra. E como eu falei, a palavra de Deus, ela é viva e ela é muito clara. E ela foi transformando, sabe? Ainda tem muito que transformar, tem muito que aprender. Uhum. Mas eu tô outra Cassiane, é bem diferente. Porque quando você pega a palavra para ler e você medita nela e você realmente tenta praticar ela, botar ela realmente para sua vivência. É complicado, Aham. sabe? Não tem como você estar disposta a falar, não, Senhor, eu vou viver a palavra. Mas você, só vou falar aqui e ali não. Você realmente vai ter que ler e você vai ter que viver aquilo ali que você está lendo, sabe? Verdade, É constante. verdade. Cassiane, estamos chegando no final do nosso episódio. Passou rápido, né? Todos Já? os convidados falam que passa muito rápido. A gente vai conversando aqui, realmente passa muito rápido. Quero agradecer a sua participação. Quero agradecer a Deus também pela sua vida. Você tem sido uma jovem bênção. É espivitada, fala. Foi Oh, afrontosa meu com o Senhor, ainda Deus. bem que o Senhor transformou, né? Meu Gente, Deus, foi que o Senhor tenso. tenha misericórdia da nossa vida. Graças a Deus. Mas, brincadeiras à parte, você tem sido bênção no Amém. meio da juventude e gratidão a Deus pela sua vida, pela amiga que você é, não só minha amiga, mas amiga da juventude, né? Das pessoas, quando você se depara com as pessoas, você sempre tá ali para ajudar. Você nunca tá ali para botar para baixo, você tá sempre para botar as pessoas para cima para ajudar. Então, gratidão pela sua vida.
Volte mais vezes. Com toda A gente certeza. vai convidar mais vezes. Depois a gente vai convidar para falar sobre outros assuntos. Também a gente está aqui nessa primeira série de episódios falando sobre testemunhos, né, experiências com Deus, experiências sobrenaturais. E tem sido bênção. Aos ouvintes também eu quero agradecer muito vocês que estão nos ouvindo até agora. Agradecer muito a participação de vocês, estão engajados aí nas redes, ouvindo a gente. Nas terças, toda terça-feira tá saindo episódio novo, então tem sido aí um período maravilhoso. Você que tá indo pro trabalho cedinho, ou de repente já tá no trabalho, mas tirou um tempinho ali, tira uma horinha do seu dia ali para ouvir a gente, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente impactado através dos testemunhos que a gente tem contado aqui, que nada mais é do que a execução da palavra de Deus. Então, gratidão por todos que estão nos ouvindo. E no próximo episódio aí tem mais gente aí para trazer mais experiências, mais testemunhos aí. Eu acho que o próximo episódio também vai ser forte pra gente aqui. E fique aí na expectativa que semana que vem tem mais. E se você tiver algum testemunho para contar por escrito, manda uma DM pra gente lá no Instagram, @conectadosberea. E a gente vai estar lá selecionando, né? Essa semana a gente não tem coisas para ler, tá muito corrido, mas nos próximos episódios a gente vai estar selecionando alguns testemunhos para estar lendo aqui, além dos convidados semanais. Cassiane, muito obrigado pela sua participação. Galera que está nos ouvindo, muito obrigado. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Valeu!